Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos prosseguir na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Deus seja glorificado na nossa vida. Louvado seja Deus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor batista independente, membro de uma convenção que está há 100 anos plantando igreja, pregando o evangelho e enviando missionários para todo o mundo. Nós estamos nessa campanha maravilhosa de 40 dias, cujo tema é transformados. E eu espero que Deus esteja transformando você pelo entendimento, esteja transformando você pela sua disponibilidade, pela qualidade que você está atribuindo à sua relação com Deus nesses 40 dias. Nós estamos essa semana tratando do nosso tema, o poder transformador do perdão. Na primeira semana foi o poder transformador da palavra, na segunda semana foi o poder transformador da fé em Jesus Cristo e essa semana nós estamos trabalhando o poder transformador do perdão. Eu convido você para a gente orar ao Senhor e assim então entrarmos na nossa devocional. Santo Deus e Pai bendito, cobre-nos com teu sangue e tenha misericórdia de nós. Que essa manhã, Senhor, que essa noite, eu não sei a hora que os teus filhos estarão ouvindo, mas eu creio, Senhor, que a qualquer momento essa palavra chegue ao seu coração com utilidade e qualidade. Que o teu Espírito reine sobre eles, que reine sobre nós e que nós possamos ser modificados pelo poder do perdão. Sejamos transformados em uma nova criatura no poder do perdão. Pai querido, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura da nossa meditação de hoje. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Abra aí a sua Bíblia. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus, irmãos. É muito maravilhoso, né? Nós podermos estar diante da palavra de Deus, contemplando esse tema glorioso, contemplando esse assunto maravilhoso que é o perdão do pecado. O que vem a ser perdão do pecado? Ora, a Bíblia vai dizer que na terra não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus e não há ninguém que o ame. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. A Bíblia vai dizer que o homem, ele tem a imaginação, né? Ele pensa na possibilidade de viver sem Deus. Ele consegue imaginar um segundo da sua vida sem Deus e leva a sua vida errante. É como um filho que se alimenta dos recursos providos pelo pai, se veste pelas roupas providas pelo pai, ainda recebe uma mesada ou um dinheiro lá do pai e ao mesmo tempo faz tudo aquilo que o pai odeia. Não apenas deixa de fazer aquilo que precisa, mas faz exatamente o contrário daquilo que é a expectativa do pai para a sua vida. Abandona os seus conselhos, rejeita a sua revelação. Assim é o homem. Ele diariamente rejeita os princípios de Deus e tenta justificar-se, tenta explicar como Adão no Éden. Foi a mulher que tu me deste, foi assim, eu me cobri com uma folha da parreira. E ali o homem vai vivendo dessa forma. A Bíblia vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Não há um segundo sequer que Deus descuide de nós. A energia, o poder de Deus, a força de Deus é que sustenta todas as coisas. É Deus que faz a semente germinar, é Deus que forma os ossos no ventre da mãe. Tudo isso é Deus que faz de forma maravilhosa e grandiosa. Mas a Bíblia vai dizer que nós andamos errantes distante de Deus. E aí então carecemos da graça, carecemos da misericórdia do Senhor. E Deus vai lá e olha para esse homem, né, e não o abandona. A Bíblia vai dizer que Deus ama o mundo de uma tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que essa aliança seja refeita. Nós estamos, irmãos, diante de uma situação bem interessante. A Bíblia vai dizer que aquele que ama Jesus, aquele que ama a Deus, tem os mandamentos de Deus, sabe os mandamentos de Deus, mas os guarda.
A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. São as palavras do Senhor Jesus. E os mandamentos de Deus são tão grandes, são tantos, mas nós estamos presos, acorrentados debaixo do pecado. E o que é o pecado? É um poder que nos leva para longe de Deus. É uma força. É como se fosse uma coleira, é como se fosse uma mordaça, é como se fosse uma algema que nos impede de avançar na direção do Senhor, de fazer o que Deus quer. Paulo, ele em Romanos, ele diz, o bem que eu quero fazer não faço, porque a minha mente já sabe o que eu quero fazer, mas o meu corpo não me obedece. É assim que nós estamos quando nós estamos destituídos do poder do Espírito Santo. Mas quando nós aceitamos ser perdoados por Deus, porque às vezes a nossa soberba é tão grande que nós nos achamos pessoas tão boas, tão perfeitas, tão justas, que não precisamos do perdão de Deus. Nós não precisamos que Deus nos perdoe. Nós achamos que somos pessoas boas porque fazemos obra de caridade ou porque somos justos, né? Mas não é isso. A Bíblia vai dizer que há algo mais profundo, que nós precisamos desse perdão. E o objetivo do perdão de Deus é nos dar acesso às riquezas de Deus. Assim como um pai que se entristece com o filho e limita os seus recursos, né? Para que às vezes até não haja a própria destruição, autodestruição desse filho, assim também está Deus diante de nós com o seu perdão aberto e oferecido. Ele diz para nós que nós teremos acesso às riquezas da sua glória. As riquezas da glória de Deus começam na vida presente e se estendem até a eternidade. O perdão, ele nos traz graça, nos traz virtude. O perdão nos traz paz, o perdão nos traz alegria, o perdão nos traz liberdade, o perdão nos traz acesso a Deus, o perdão nos traz melhora nos nossos relacionamentos. Nós vemos que quando o pecado entra no mundo, a primeira coisa que Adão faz é jogar Eva no fogo. Quando Deus pergunta para Adão o que foi que aconteceu, ele diz, foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Não é assim? Ora, que coisa tremenda! Mas nós estamos diante de um perdão, aquilo que neutraliza os nossos pecados. Vejamos o texto novamente. Vejamos o texto. Olha o que ele diz. Perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Está derramado sobre nós a riqueza de Deus. Ah, irmão, se você pudesse entender como é bom ser perdoado por Deus, como é bom acordar de manhã e saber de alguém que conhece a nossa história, conhece os mais sórdidos segredos da nossa alma e mesmo assim resolveu nos amar e nos libertar para que nós tivéssemos poder de andar segundo as riquezas da sua glória. Nos desse poder para nós dizermos não àquilo que é contra a vontade dele. Agora você não está só. Quando você aceita o perdão de Deus, ele te enche de graça, ele te enche de virtude, ele te enche de misericórdia e você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa cheia do poder de Deus. Você se torna uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia da virtude de Deus. Você se torna alguém capaz de ser amado por Deus. E quando você é amado por Deus, a sua vida muda. Quando você tem acesso a esse amor, não que Deus não te ame, ele ama, ao ponto de dar o filho dele para que você se aproxime dele, para que você entre nessas riquezas. Se você ainda não fez isso na sua vida, aceite Jesus como seu Senhor, aceite o perdão de Deus sobre a sua vida e viva uma experiência nova de graça e alegria. Viva uma experiência de virtude, uma experiência de paz. Jesus, ele em algum momento diz, eu deixo a minha paz, eu não te dou a paz que o mundo dá, que é momentânea, que é oscilante nas tribulações da vida, mas eu te dou uma paz que excede o entendimento, uma paz que está acima da nossa razão, que nos dá alegria e que nos faz ver a Jerusalém celestial. E essa manhã você se sinta perdoado e perdoador. Que o perdão possa abrir as portas do relacionamento. Que você possa se reconciliar com as pessoas, porque você foi primeiramente perdoado por Deus. E depois você teve a capacidade de perdoar os outros que te ofenderam, porque é melhor abrir portas do que fechar. É melhor perdoar do que perder os relacionamentos. Portas, acessos e conexões precisam ser sempre abertas. Que Deus possa te abençoar. Eu desafio você hoje a reconhecer o perdão de Deus sobre a sua vida. Você se sente perdoado? Você foi perdoado?
O perdão de Deus te alcançou, você recebeu o perdão do Senhor. Que essa manhã o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.